Pessoal, o que eu vou falar para vocês é bem preocupante. Uma vez, numa palestra do Carson Tucker, ele disse o seguinte: muitos pensam que são os homens maus que destruirão a nossa sociedade, mas não são. O homem mau, você já sabe que ele é mau. Se você tiver uma proposta do Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, para cuidar, de você, você vai acreditar nele? Não. Se o Maduro quiser ser o controlador, o presidente de toda a América do Sul, você votaria nele? Não. Então não são os homens maus que podem dominar, porque a gente sabe que os homens maus são os maus. O problema são os homens maus que fingem que são bons, que chegam num discurso da ONU falando da Agenda 2030, falando que isso é pela solidariedade da população. Meu amigo, nesse editorial a gente vai falar muito sobre isso. Nós vamos falar de Agenda 2030 e presta atenção que tem uma coisa muito grave acontecendo. Teve uma fala do Bolsonaro também que disse que a direita vai voltar em 2027. Essa frase gerou um alvoroço. Eu tenho um grupo aqui de amigos, formados em filosofia de direita, e a gente discute muito, sobre essa visão, das falas, do andamento da política brasileira, e eles estão um pouco assustados. E alguns pontos foram levantados nessa discussão sobre a fala do Bolsonaro. A direita vai voltar em 2027 de um jeito ou de outro. Será? Vamos entender isso? E também a gente vai falar sobre um áudio vazado, supostamente, do Ricardo Nunes para o Boulos, e também de uma farinhada na cara do Boulos. Está preparado para muitas emoções? Então está no lugar certo. Bora começar? Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E vamos lá, não se esqueça também, ainda está disponível, ainda está à venda, vai ficar até o final do mês, tá? Acabou o final do mês, ele vai sair de circulação, vai ser readaptado, aí nós vamos fazer uma nova versão, mas para quem quer acompanhar, o Persuasão Política está disponível. Ontem a gente teve uma aula e o pessoal, deu um feedback muito legal. Foi ao vivo, a gente, interagiu com as pessoas, foi muito, muito legal, tá? Então, se você puder adquirir, tá aqui na descrição, tá? No primeiro comentário. Vamos começar? Olha só, teve uma fala do Bolsonaro que deixou a direita eufórica, Essa publicação é do Major Meca, e eu respeito demais o Major Meca, para mim um cara assim ímpar dentro da política brasileira. Bolsonaro disse, abre aspas, a direita voltará a comandar esse país a partir de 2027. O Major Meca se comunicou aqui escrevendo o seguinte: o Brasil está literalmente ficando sem oxigênio, literalmente mesmo, Quem viu meu vídeo do Instagram aí, Fala, nem segue no Instagram, sufocado pela densa fumaça formada pela corrupção e pelos abusos de poder, enquanto o povo assiste a política travada por interesses sujos e conluios imorais. Cara, acho que essa frase diz muito, uma política travada por interesses sujos e conluios imorais. Falou muito. Mais uma vez, a população é deixada à mercê, sem resposta ou solução. No entanto, nós, representantes da direita, estamos segurando a corda para que o Brasil não caia de vez. Mesmo que pareça que tudo está parado, estamos lutando nos bastidores, enfrentando forças poderosas que tentam destruir o país. O mal nunca prevalece e o bem sempre encontra o seu caminho. Estamos ao lado do povo brasileiro e o povo brasileiro, e não vamos desistir. Cara, essas frases, essas falas do Major Meca são encorajadoras. E assim, se você observar vários pontos, imagina se Davi tivesse desistido, imagina se as proeminentes figuras bíblicas que passaram por provações, gigantescas, essas figuras simplesmente desistissem. Então, nós estamos vivendo um momento de provação. Às vezes a gente não consegue visualizar a grandeza do momento presente e observa grandezas de momentos históricos do passado. A nossa batalha, a nossa guerra está acontecendo agora. Tá? Então, a gente tem que ter fé. Agora, retomando essa frase,
A discussão está grande. E aí eu preciso do seu comentário, tá bom? Há quem desistiu do Bolsonaro. E lembra que eu fiz um vídeo para vocês e eu falei 3 vertentes. Paulo Figueiredo. Bolsonaro é o único líder da direita possível. Bárbara. Vamos ver o que pode acontecer, né? Se eu ainda tô com o Bolsonaro, mas se surgir alguém, a gente pensa. E o Constantino? Olha, não tem um dono da direita. O Marçal surgiu e o Bolsonaro está entregue ao Centrão. Então são 3 vertentes. Qual das 3 você se filia? Você assistiu o vídeo? Se não assistiu, volta lá e assiste, que é importante. Mas agora vamos encarar o Metrópolis. Há uma discussão, inclusive nesses grupos filosóficos que eu tenho, de que o Bolsonaro, ele literalmente entendeu que ele não consegue vencer o sistema. E aqui eu não estou fazendo uma crítica destrutiva ao Bolsonaro. Não. É simples. O Bolsonaro, ele entendeu que não tem força para vencer o sistema. E ele cedeu a esse sistema. Essa é uma crítica de uma vertente desse grupo. Tá? Outra ala já não acredita nisso. Mas eles dizem o seguinte, olha, o Bolsonaro, ele viu que o Alexandre de Moraes tem toda a força. Ele viu que o Costa Neto é alinhado ao Centrão. O Bolsonaro sempre disse, eu sou do Centrão, né? Então, o Bolsonaro, ele está partindo para a seguinte vertente. Olha, eu vi que a direita raiz, ela não consegue mais ter uma estrutura. Então, eu vou mostrar para a população, ou eu vou discutir com a população, falando que o Centrão é a nova direita. Então é o Centrão que vai comandar. Então, tem uma vertente que diz, não, o Bolsonaro está tentando nos vender uma ideia, porque ele viu, e aqui eu não estou fazendo crítica, eu estou repetindo, eu estou falando que é uma visão, não, ele viu que não existe a possibilidade da direita voltar no Brasil. O sistema está todo corrompido. E que o que resta a nós é falar que o Centrão é direita e apoiar o Centrão. Por isso, eu preciso ler essa matéria do Metrópolis com vocês. Aqui deu a manifestação do Major Meca. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no entorno sul do Distrito Federal nesse domingo. A apoiadores, Bolsonaro disse acreditar que a presidência da República será assumido por um candidato de direita nas próximas eleições. E tem uma única palavra aqui nesse texto que é o núcleo da tese desse grupo de filósofos que está falando que o Bolsonaro quer transformar o Centrão em direita, né? Temos a certeza que uma pessoa conservadora de direita voltará a comandar esse país a partir de 2027, declarou o presidente Bolsonaro. Então, uma pessoa conservadora de direita. A tese é que eles vão criar para você uma nova ideologia de conservadores de direita. E quem seria? Neste caso aqui, o Tarcísio está dizendo para você que o Nunes é uma pessoa conservadora de direita. O Tarcísio mostrou que ele, assim como o Nunes, é esse conservador de direita. Será que é a direita raiz do Salles, do Nicolas, do Gaia? Será que é esta direita raiz? Aí é que entra o ponto. O principal ponto de discussão dessa matéria que nós falamos é: temos a certeza que uma pessoa conservadora de direita voltará a comandar a partir de 2027, declarou o ex-presidente Bolsonaro. O Bolsonaro deu a declaração durante uma carreata promovida pela candidata à prefeitura de Valparaíso de Goiás, a Marina Ivelônia, do Solidariedade, partido totalmente de esquerda do Paulinho da Força, baseado com sua estrutura em sindicatos, da força sindical. Opa, temos uma incoerência aqui. O Bolsonaro disse que a direita vai comandar, colocando, participando de uma candidatura de alguém da esquerda ou centrão. Então, a tese hoje que vigora é a tese de que o Bolsonaro, entendendo que não, a direita não volta,
mas eu vou transformar o centrão na direita. Cara, eu preciso saber seu comentário sobre isso, porque isso aqui está dando uma discussão muito grande nos grupos. Eu queria saber, né? O que você acha sobre essa situação? Coloca no comentário, eu quero saber. O Bolsonaro hoje está defendendo a direita, fazendo campanha para alguém do Solidariedade, fazendo campanha para o Ricardo Nunes, ou não, vamos transformar o centrão na direita. E aí, é com você, coloca no comentário que a gente vai dar seguimento nisso aqui. E nesse ponto, a gente vai entrar numa discussão muito, mas muito séria, eu peço que você entenda aqui, né? Eu não saí do tema anterior ainda, nós ainda estamos falando sobre isso, mas agora eu vou colocando em proporção global. Agenda 2030. Por que você vai entender que eu vou sair do tema e voltar para o tema? Em 2023, na verdade, em maio de 2023, uma deputada da Espanha, do partido Vox, né, a deputada Malena Nevada, ela simplesmente falou sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030, a agenda da escravidão. Escuta o que ela falou aqui. A Agenda 2030 é a redução da população através do fomento da ideologia de gênero. A Agenda 2030 é a redução da população através da ideologia de gênero. Do aborto e da eutanásia. Do aborto e da eutanásia. É o rechazo à tradição. É a eliminação de fronteiras. É a rejeição de todas as tradições, de todo o conservadorismo que existe. É acabar com as fronteiras, para que exista, né, uma liderança global. É o fim da soberania das nações. É o fim da soberania das nações. Cara, ela descreveu maravilhosamente o que é a Agenda 2030. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada. A ONU foi criada com o intuito de que países não entrassem em guerra mais, ou seja, vamos fazer um pacto com a criação da ONU para que novas guerras não acontecessem. Então, esse grupo chamado ONU, Organização das Nações Unidas, o único intuito dele era conflitos, ou seja, se gerar conflitos entre países, nós estaremos aqui para tentar mediar esses conflitos. Só que a ONU foi para direitos humanos, foi falando sobre as agendas de ideologia, e hoje, né, nós temos a ONU como uma reguladora de tudo que pode ser feito dentro de cada país, ou seja, são situações das quais a ONU hoje interfere em todos os países com orientações. A nossa Constituição, ela diz que os tratados de direitos humanos internacionais, muitos desses, né, com a participação da ONU, têm força de norma constitucional. Então, por exemplo, uma situação que eu posso citar para vocês é o Pacto de São José da Costa Rica. Eu sei que é um pouco técnico, mas eu vou tentar explicar. O Pacto de São José da Costa Rica, onde aqui a Constituição fala, olha, não haverá prisão por dívida, salvo do depositário infiel e de alimentos. O Pacto de São José da Costa Rica atropelou a nossa Constituição, uma norma que veio dessa agenda global da ONU, e disse, olha, não, prisão do depositário infiel não vai haver mais. A nossa Constituição fala isso. Uma norma da ONU revoga a nossa Constituição. Ou seja, é o fim da soberania. Entendem isso? Entendem que é o fim da soberania? Houve um pacto que fala, não, a ONU pode até revogar texto expresso da nossa Constituição. Vamos dar um exemplo. Durante a agenda vacinal lá, né, muitas pessoas falaram, olha, nós vamos aplicar assim porque a OMS determina. A OMS interfere na soberania do Brasil. Então, o que a Malena Nevado aqui ela fala é o fim, né, das fronteiras, é o fim da soberania. Tá, essa explicação foi necessária, porque nem todo mundo sabe o que é, né, a agenda, o Pacto 2030, a Agenda 2030 da ONU. Vamos lá, o que todo mundo tá rindo aí, falando é o quê? Lula vira chacota na internet após ter o microfone cortado. Nem a ONU aguenta mais o Lula. E é verdade, isso nós temos que confirmar. Nem a ONU tá suportando mais o Lula.
Mas uma coisa que o Lula falou é verdade. A sanha do Lula de chegar logo nessa Agenda 2030 é tão grande que ele está um pouco revoltado. Matéria da Correio do Estado, apenas 17% das metas de 2030 serão atingidas, diz Lula. O presidente brasileiro lembrou na COP28 do clima, que foi realizado um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris. Ou seja, esse controle global advindo, em parte, de um braço do Foro de São Paulo, né? Essa agenda Macron, Lula, Irã, China, Índia, que todos fazem parte, BRICS, dessa Agenda 2030, ela deveria estar muito mais avançada. E o que está acontecendo? Os países dominantes estão incentivando masculinidade, estão incentivando preparar soldados, como a Rússia, como a China, como a Coreia do Norte, enquanto que os países submissos estão incentivando a feminilização dos homens. Ou seja, a agenda woke ainda está longe de tomar conta de tudo e cada vez ela está sendo mais rechaçada. Isso é o motivo do Lula estar desesperado. Outra questão, a Agenda 2030 pode se tornar o maior fracasso coletivo, diz Lula. Ou seja, a dominação da Agenda 2030, que como disse a Malena, olha, a Agenda 2030, ela tira fronteiras, acaba com as fronteiras, tira autonomia, ela tira todos os valores conservadores, ela diminui a população com a agenda de ideologia, com a eutanásia, com o aborto. O que incomoda esses grandes e poderosos é, se a população continua crescendo, se tudo isso continua crescendo, como que os grandes líderes vão dominar tudo isso se a gente tiver boca demais para alimentar? Ou seja, é uma agenda de destruição em massa. Essa é a teoria da Agenda 2030. E, gente, tá vindo do Lula. Lembra o que o Carson Tucker falou? Olha, não é o mal que vai destruir, é o mal que se diz bonzinho. E aqui está o perigo. Bom, mas por que eu devaguei, fui lá na ONU e agora eu vou voltar para o primeiro tópico, que é a fala do Bolsonaro? Será mesmo que é a direita que vai voltar? Porque tudo indica, né, que Tarcísio, Bolsonaro está querendo o Nunes. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso entrando no site da Prefeitura de São Paulo? Este é o site da Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo publica o Plano de Ação para Implementação da Agenda 2030. Recursos que somam quase 3 milhões serão usados para quem preservar o meio ambiente em áreas de proteção de mananciais, e a Agenda 2030 sempre se apresenta como ordem, regras do meio ambiente. Só que a verdade, a gente já acabou de explicar para vocês. Vamos pegar uma outra matéria do Instituto Global, né? Woke ao todo, né? E aí ele diz o seguinte: Nunes assinou acordos declarados de intenção de cumprir parte da ODS até 2030, ou seja, do grupo, né? No último sábado, do dia 22, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve no evento como um dos principais convidados, apresentado pelo painel Internacionalizando a Virada ODS, Mercocidades rumo à Agenda 2030. Vamos de novo? Posso ler de novo para vocês? No último sábado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve como um dos principais convidados, apresentado pelo painel Internacionalizando a Virada, tá? Mercocidades rumo à Agenda 2030. Agora você entendeu o porquê para o sistema é tão importante, né? A cidade de São Paulo, que é uma maior, né? Uma das maiores da América todinha, ser dominada pelo sistema e pelo centrão. Deu para entender? Pois é. Então reflita sobre isso, tá? Que é o que eu acabei de explicar para vocês. Nunes é o representante da direita, né? Essa menina da solidariedade é representante da direita, é essa direita que vai voltar em 2027. Pensa, tá? Só joguei a semente. Agora quem vai tomar a decisão é você. Por fim, mas não menos importante,
Vamos lá, pessoal. É o seguinte, isso aqui é uma matéria do Metrópolis, né? E aí eu tô falando do efeito Pablo Marçal. Candidato sopra farinha em bolos e recebe críticas dos próprios seguidores. Mas vamos lá. O efeito é de quem? Marçal. E o candidato é do PL, Partido Liberal, Partido do Bolsonaro. Qual foi a crítica das pessoas? Não, você não poderia ter feito isso com a farinha. Não. A crítica foi, mas aí você está apoiando o Marçal, esse é o efeito Marçal em cima de você, nós temos que eliminar o Marçal. Entenderam? Olha só a cena. Mas que foi engraçado? Foi, vamos admitir, né? Assiste. Bom, o mais engraçado foi o gordinho correndo atrás dele, tentando pegar, né? E alguém gritando, seu FDP! Pois é. Cara, tem um quê de piada, né? O cara que fez a publicação, Adam Mamari, né? Postou um vídeo da ação em seu perfil no Instagram e foi repreendido por vários de seus seguidores. Apesar de ser do PL, partido que integra a chapa do prefeito Ricardo Nunes, ele apoia o candidato Pablo Marçal. E a crítica foi essa. Entenderam? Não, você tem que apoiar o Nunes, você é do PL. E ele provavelmente vai ser sancionado, né, por causa de ter feito essa ação. E aí, como a zoeira não tem limites na internet, o pessoal falou que depois, né, dos debates, vazou um áudio do Nunes para o Boulos, né? E aí foi o Michael Sullivan, super apoiador do Bolsonaro, mas se rendeu aos encantos do Marçal, né? Pelo menos, eu sempre fui honesto com vocês. Olha, eu tenho minhas críticas cá a Bolsonaro, tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte, vazou um áudio, e esse áudio é bomba, né? Escuta. Aqui o resultado agora perdeu a eleição, viu? Vamos se conformar e chamar por Deus. Agora que nós perdeu. Ela, viu? Boa noite, meu povo. Que nós podíamos fazer, nós fez. Vamos chamar por Deus. A nossa vida agora. Zoeira, né, pessoal? Né? Não é o áudio do Nunes, né? Mas o pessoal, ao fazer essa publicação aqui, todo mundo tá zoando. E a aposta é que o Marçal leva no primeiro turno. Marçal leva no primeiro turno. Eu não acredito nisso. Eu sou muito sincero com vocês, né? E aí, na sua visão, hoje, você está acompanhando, né? A gente está a poucos dias do primeiro turno. Vai fechar no primeiro turno? Seria possível? O Marçal vai para o segundo turno? É o que eu acredito mais, tá? Na minha visão, eu acredito que o Marçal vai parar no segundo turno. Eu acredito muito mais no Instituto Veritá do que qualquer um dos outros aí. Mas a minha questão vai ser Nunes ou Boulos? É óbvio que eu tô torcendo que dê Marçal e Nunes, para desmentir o PL e mostrar que a direita é muito mais forte do que a esquerda em São Paulo. Então eu aposto em Marçal e Nunes. Eu queria ver o Marçal e o Nunes. E eu queria ver o Bolsonaro dizendo aqui quem que ele vai apoiar em segundo turno. Porque o acordo era primeiro turno. E ele falou, depois a gente vê isso no segundo turno. Quem que o Bolsonaro vai apoiar? Nunes ou Marçal? Coloca no comentário que eu quero saber. Tá bom, pessoal? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Obrigado pela confiança, né, que vocês têm no nosso trabalho. E, em especial, obrigado aí a quem adquiriu o livro, né, Persuasão Política. Pessoal, eu sou o tipo de cara que eu tô aqui por ideais, tá? Então, é lógico, também, eu faço um trabalho, assim, eu levei meses escrevendo o livro. Quem leu aí, quem acompanhou a live ontem, escreve, não, eu vi a live. Quem leu o livro, escreve, não, eu li o livro. Dá o seu comentário. Se ficar uma porcaria, pode falar. Se você não tem condição agora, baixa o livro. Depois você faz o pagamento, a hora que tiver condição. Não tem problema. E aí é o seu valor, é o valor que você acha que vale o livro, tá? Eu tô aqui por ideais. Eu só não acho, porque tem muita gente que fica fazendo, doa no Pix, eu não gosto, eu quero ser producente, né? Eu acho que eu ouvi uma frase que diz o seguinte, quem ganha dinheiro é menino, né? E mendigo. Eu acho que tem que conquistar. Então, vou trazer conteúdos de valor sempre para vocês, para merecer a confiança
de vocês. E isso é lógico, ajuda bastante. Bom, fiquem com Deus. Desculpem, os meus vídeos ultimamente estão maiores, né? Eu vou tentar consertar isso. Ou tá bom o tamanho? Coloca no comentário só para me saber. Mas eu vou tentar consertar aí, vou tentar ser mais rápido. Mas hoje o assunto era muito importante, a questão da Agenda 2030, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.